Evangelho do Dia com Padre Anderson Ferreira. Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem, meus amados irmãos e irmãs. Desejo que você tenha passado o final de semana abençoado, repleto da graça de Deus. E desejo que você possa ter também uma semana de muita alegria, de muita saúde, muita paz. Aclamai ao Deus de Jacó, Salmo 81. O evangelho desta segunda-feira está em São Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21. Ao ser informado da morte de João, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto a sós. Quando as multidões o souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então tomou 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e deu aos discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. Recolheram, não jogaram fora, não desperdiçaram. Eis um outro aspecto a ser meditado no episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. Basta, meus irmãos e irmãs, a gente olhar as estatísticas e teremos uma ideia do desperdício de alimentos no mundo em geral e de modo especial no Brasil em particular. Estatísticas também nos mostram o número de pessoas que passam fome no mundo e quais são as regiões mais afetadas por falta de água e de alimentos. Sabemos de tudo isso. Talvez só não saibamos deixar de desperdiçar. Evite o desperdício e tenha um pouco mais para poder partilhar com quem não tem nada. E de fato, meus irmãos e irmãs, nos chama a atenção no Evangelho dessa segunda-feira, primeiro que Jesus sempre tem um olhar de misericórdia para a multidão. Ele desce à dor daquela multidão, se compadece e procura solucionar os problemas. Ao contrário, os discípulos procuram a fórmula mais fácil. Mande-os embora, para que eles possam, aos povoados, procurar os alimentos. Há uma maneira de não se comprometer, uma maneira de não se compadecer com a dor do outro. E ainda chegam a dizer, aqui nós só temos 5 pães e 2 peixes, mas Jesus diz, trazei-os aqui. E numa prefiguração da Eucaristia, Jesus mandou a multidão sentar na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção, partiu o pão e deu a seus discípulos.
É claro que aqui está uma prefiguração da Eucaristia, o que nós fazemos na Eucaristia. Pão partilhado, pão repartido, mesa posta, todos são convidados. Mas como o comentário do Evangelho nos diz, o que chama mais atenção também é a questão que não houve desperdício. Nós vivemos numa época do descartável, onde se joga muita coisa fora. Na minha casa, sempre aprendi assim: coloque pouca comida no prato, volte a panela quantas vezes for necessário, mas não deixe sobrar comida no prato, porque o que sobra no seu prato e vai para o lixo é o que falta na mesa dos nossos irmãos. E no mundo em que nós vivemos, não existe falta de alimento, existe falta de partilha, existe falta de percepção de que aquilo que está sobrando, está desperdiçando na minha casa, é o que falta na casa do meu irmão. Nós desperdiçamos água, nós desperdiçamos energia, e assim nós desperdiçamos o bem precioso que Deus nos dá, que é o alimento para todos. Ser cristão é ter a consciência de que há uma necessidade de partilha e de que há uma necessidade também de controle. Não é porque eu não pago água em algumas cidades, por exemplo, que eu possa pegar a mangueira e lavar a calçada com a mangueira sem usar uma vassoura para varrer antes, ou vou escovar os dentes, deixo a torneira aberta enquanto escovo os dentes, ou tomo banho demorado porque tenho água com fartura. Há muitos lugares em nosso país que as pessoas vivem em condições subhumanas, vivem com águas podres, águas sujas, quando tem, e às vezes nem tem, e alimento nem se fala. Quantos não têm o necessário para comer no dia a dia? Nós, graças a Deus, conseguimos fazer a nossa refeição diária, mas que essa refeição que nos abastece não nos endureça na nossa capacidade de compartilhar e de jogar fora. É mais necessário do que nunca a gente tomar essa consciência da preservação, do controle e do não desperdício. Coma menos, repita o tanto que for necessário, feche a torneira na hora que você vai escovar os dentes, tome banho menos demorado, enche o balde na hora de lavar a calçada, reaproveite a água que é usada para lavar a roupa, para lavar o terreiro, e assim nós vamos construindo uma ecologia em que engloba o ser humano nela, uma ecologia que engloba a vida da fauna, da flora, mas também a vida humana, uma ecologia integral conforme nos ensina o Santo Padre, o Papa Francisco. Fiquemos com essa meditação para o nosso dia. O que nós temos desperdiçado em nossa casa? Lembramos que o que jogamos fora, muitos não têm nem um mínimo para a sobrevivência. Ser cristão passa por essa etapa também. Que Deus nos ajude, que seu Espírito Santo nos ilumine. E eu abençoo você, sua família e essa semana que se inicia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.